Hoje vamos meditar no Salmo 9, que diz assim: Eu te louvo, Deus, com todo o meu coração, e descrevo todas as tuas maravilhas. Com júbilo me alegro em ti, e faço músicas em teu louvor, ó Altíssimo. Eis que meus inimigos retrocederam, tropeçaram e fracassaram diante de tua face, pois defendeste meu direito e minha causa. Sentado em teu trono, ó justo juiz, chamaste a atenção dos pagãos, destruíste os perversos e apagaste para sempre o nome deles. Os inimigos morreram, arruinaram-se para sempre. Suas cidades foram destruídas e sua memória desapareceu. Javé, Deus meu, reina para sempre. Consolida seu trono para julgar. Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Aqui a gente pode se atentar a duas coisas que saltaram aos meus olhos. Primeiro, o Senhor, ele é um justo juiz. Ele cuida da causa daqueles que realmente esperam nele, daqueles que confiam nele, né? E toda vez que você busca Deus, ainda que hoje talvez a tua vida não esteja como talvez você sonhou, como você pensou, talvez você espera de Deus coisas, né? Para ele fazer milagres, mudanças na sua vida. Talvez você ainda não tá vendo essas mudanças. Mas hoje eu tô passando aqui para te lembrar que, ainda que você não veja essas mudanças acontecendo, o Senhor, ele não perdeu o controle. O Senhor, ele está cuidando da sua causa, porque ele é o justo juiz. Ele cuida de você, ele cuida dos seus, ele cuida dos seus negócios, da sua casa, da sua vida, da sua família. Você pode ter certeza disso. Muitas vezes, quando parece que, a gente está no caos, é que na realidade Deus pode estar usando esse caos para reorganizar a nossa vida. E outra coisa que salta aos olhos ali, essa parte, da Bíblia, é que nós devemos nos voltar a Deus com gratidão e louvor. Então, muitas vezes a nossa alma não vai querer louvar, a nossa alma não vai querer agradecer. Muitas vezes nós estamos olhando mais para o copo meio vazio, do que meio cheio. Muitas vezes nós estamos olhando para aquilo que nos falta, ao invés de dar graça por aquilo que já temos. E é nesses momentos que nós precisamos deixar o Espírito Santo guiar a nossa mente e a nossa mente guiar o nosso corpo. É nesse momento que nós precisamos, ainda sem vontade, ainda sem, aquela vontade de fazer, de agradecer, de louvar. É nesse momento que nós precisamos fazer, mesmo sem vontade. Louvar, agradecer, perceber, tudo aquilo que a gente já tem, ao invés de colocar os nossos olhos naquilo que nos falta. Louvar a Deus, engrandecer Ele e lembrar daquilo que Ele já fez. Eu tenho certeza que você tem testemunhos vivos, daquilo que Deus já fez na sua vida. E em momentos de dificuldade, é tempo da gente lembrar aquilo que Deus já fez, para que a nossa fé possa ser, fortalecida. E toda vez que a gente louva, a gente agradece, o nosso coração, ele fica mais leve, Parece que a vida se torna um pouco mais leve. Então, que a gente possa louvar, agradecer e engrandecer, até porque Deus merece, de nós todo louvor, todo engrandecimento. Só que muitas vezes, por sermos humanos, às vezes a gente não consegue dar aquilo que Deus merece, por direito dele, porque ele é perfeito. Mas nós, muitas vezes, por passarmos, pelas nossas dificuldades, às vezes a gente não consegue dar para ele aquilo que ele merece. Mas a gente vai tentando, a gente vai buscando, sem parar, continuando, apesar de dificuldades, apesar dos medos, apesar de muitas vezes não entender algumas coisas que estão acontecendo, a gente persevera, a gente continua. E o Senhor, ele vai com a sua justiça, perfeita, nos guiando e nos instruindo. E aqui, em Salmo 9, continua assim: Deus será um refúgio para o oprimido, um refúgio no tempo da aflição. Em ti confiem os que conhecem o teu nome, porque Deus não abandona aqueles que o buscam. Toquem para Deus, ele reina em Sião, entre os povos narrem os seus feitos, porque ele se ocupa do assassino e não esquece o clamor do pobre. Javé, tem piedade de mim, vê a minha aflição diante dos que me odeiam, tu que me arrancas das portas da morte, para que eu possa cantar sempre o teu louvor junto às portas da casa de Sião e me alegrar com a tua salvação. Uau! Que parte mais poderosa, Aqui fala que o Senhor nos arranca da porta da morte. Sabe aquela dificuldade que parece assim que acabou pra você, que, muitas vezes você olha assim, você não enxerga mais vida? Pois é, o Senhor diz aqui na sua palavra, ele te arranca da porta da morte, ou seja, ele te traz vida de novo, ele te traz renovo de novo. Ele transforma toda maldição em bênção, ele transforma toda tristeza em alegria. E ele tá com os seus olhos
olhando e cuidando dos pobres, dos humildes de coração, daqueles que precisam dele, daqueles que buscam a ele. E aqui é interessante porque diz assim, ó, Deus não abandona aqueles que o buscam. Minha amiga, você tem buscado a Deus? Se você tem buscado, você pode ter certeza, ele não te abandona, ele não te abandonará. Ele cuida de você como um pai que cuida do seu filho com tanto amor, com tanto apreço, com tanto cuidado, sabe? Deus continua cuidando de você, ainda quando você não enxerga, ainda quando você não vê, ainda quando às vezes a situação tá tão caótica, a circunstância que você tá vivendo é tão pesada, é tão difícil, ainda quando você não consegue ver. Pode crer, pode ter a certeza de que, pelo olhar da fé, né, o Senhor está cuidando de você. E Ele vai não só cuidar, como Ele vai transformar essa situação caótica, essa circunstância difícil, em uma verdadeira bênção. Ele vai transformar isso, vai te levar para um novo nível. Ele vai abrir portas onde não existem. Ele vai trazer uma prosperidade, uma alegria, saúde, felicidade, de uma forma que você nunca viveu. Você vai entrar em uma nova estação. E aí você pode dizer, Silvia, como assim? Você não está entendendo o que eu tô passando? Eu tô num momento caótico da minha vida, com circunstâncias difíceis, que muitas vezes, é como você falou, às vezes parece a morte, mas eu quero te lembrar e quero profetizar sobre a sua vida e a minha também, que toda situação difícil que há, Deus vai transformar em bênção. Deus vai transformar toda essa situação em grandes bênçãos. Ele vai abrir portas onde não existem, onde não existe. Ele vai transformar tudo isso para o seu bem. Ele vai organizar todo esse caos. Ele vai trazer paz, alegria, prosperidade. Ele vai tornar tudo uma bênção. E você vai poder olhar para trás e dizer, meu Deus, bendito seja Deus, que fez dessa tribulação, dessa dificuldade, uma grande bênção na minha vida, tá bom? E como a Bíblia diz aqui, que você possa testemunhar os seus feitos para outras pessoas. E aí a gente continua no Salmo 9 dizendo assim: os povos caíram no buraco que cavaram, seus pés ficaram presos na rede que esconderam. Saibam eles que Deus apareceu para fazer justiça, prendendo-os em suas próprias armadilhas. Retornem os perversos para a morada dos mortos, todos os povos que se esquecem de Deus, porque o pobre não será esquecido para sempre. Jamais se acabará a esperança dos humildes. Levanta-te, Deus, que não triunfe um mortal. Sejam julgados os povos diante da tua face. Infunde neles o medo e saibam os povos que eles não passam de simples mortais. Uau! Aqui o Senhor traz a promessa mais uma vez para o seu povo. Ele luta contra os teus inimigos. Ele te dá a vitória sobre todas as coisas. E ele diz aqui, o pobre, humilde de coração, não será esquecido. Ele pode ter a esperança dele, né? A tua esperança pode estar lá no Senhor. Porque Ele vai transformar a tua vida para melhor. Ele vai transformar todo o caos em ordem. Ele vai transformar toda a tristeza em alegria. Ele vai transformar toda a maldição em bênção. Ele vai transformar toda a tua vida para melhor. Chegou a fase, né, de viver uma nova fase. Chegou o tempo de viver uma nova fase. Deus está cuidando de tudo. Que você mantenha os teus olhos fixos no Senhor, sabendo que Ele cuida de você, que Ele te protege a você e a sua família. Ele está olhando tudo, Ele não perdeu o controle, Ele continua no controle. E glória a Deus por isso, né? Eu te desejo uma semana de muita paz, de muita bênção, de muita alegria. E se esse salmo falou o seu coração, compartilha aqui com a gente no comentário. Lembre-se de se inscrever e também compartilhar talvez com uma amiga, com alguém que veio ao seu coração que talvez precise escutar isso, tá bom? Para fortalecer aí a fé. Fique com Deus e até o próximo devocional.